livro do Êxodo, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia. Amém? Guarde sua Bíblia agora, feche os olhos. Se você puder dar a mão para o irmão que está do seu lado essa noite, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus, essa noite, Ele vai fazer um milagre sobre a tua vida. Alguém crê nisso aí, amém? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu oro, Pai, diante da tua igreja, diante da tua noiva, Senhor Deus. Senhor, que tu venha falar, Senhor Deus, com cada uma dessas pessoas que estão aqui essa noite, Pai. Senhor Deus, que tu venha abrir o coração, abrir a mente, Senhor Deus, para a palavra, Senhor, que vai ser ministrada aqui em alguns instantes, Senhor. Pai, que tu possa mudar, Pai, a direção da vida agora, Senhor Deus. Que tu possa, Pai, derramar um milagre sobre a vida dessas pessoas, Senhor Deus. Essa noite, Pai, que teu Espírito, Pai, possa abrir, Senhor Deus, o coração, aquele coração de pedra, Senhor Deus. Possa entrar essa noite água, Pai. Possa brotar rios, Senhor Deus. Essa noite nós queremos ser, Pai, igual profeta, como criança, Pai, que ouviu a tua voz pela madrugada e falou: fala, Senhor. Aleluia. Que o teu servo ouve. Essa noite nós queremos ouvir a tua voz, Senhor Deus. Quem quer ouvir a voz do Senhor essa noite aqui, começa a glorificar Ele. Aleluia. Quem quer ouvir a voz do Senhor, começa a adorar Ele essa noite. Tu és santo, Pai. Aleluia. Nós te adoramos. Aplauda Ele. Aleluia. Glorifica Ele. Antes de você sentar, olha para esse irmão que está do seu lado, diga assim: essa noite você não pode ficar calado. Agora ele vai perguntar para você: por quê, pastor? Você não pode ficar calado, porque essa noite, toda vez que você adorar o Senhor, Deus vai derramar milagres sobre a tua vida. Aleluia. Toda vez que você glorificar o Senhor, aplaudir Ele, aleluia, Deus vai mandar milagres sobre a tua vida. Adora Ele, aleluia, glória a Deus. Pode sentar agora, né? Pega e dê uma palavra ao Senhor para pregar essa noite a sua noiva, a sua amada eleita. Já tive outras vezes aqui na igreja do pastor Lenilson, e aqui é um povo que tem o fogo de Deus, amém? Aqui é um povo que tem um fogo santo. E por esse povo que tem um fogo santo, um fogo de Deus, essa noite eu perguntei ao Senhor uma palavra a trazer a vocês. E o Senhor falou: meu filho, eu estava em sonho, e eu preparando uma outra palavra, e Deus me mostrou: meu filho, você não vai pregar essa palavra nessa igreja, você vai pregar outra palavra. Que palavra é essa? Você não vai pregar essa palavra que você tem preparado, você vai pregar outra palavra. Deus me falava isso através de um sonho. Eu disse: Senhor, como eu queria entender aquele sonho, e hoje à tarde eu entendi. Eu estava num rio, num lago, e eu estava pescando. E todo mundo que vai a um lago, a um local de pescaria, ele vai e tem que pegar peixe. E eu via eu tirando do meio de um lago, não peixe, mas eu via tirando um filhote, um cachorrinho, um animal dócil. E eu estava entendendo Deus falando comigo: meu filho, você vai pregar outra palavra naquela igreja, e lá você não vai pegar só peixe, não vai ter só almas que vão se render, aleluia. Lá vai sair outras coisas que eu vou fazer, outros milagres ainda maiores do que você pensa, vai acontecer naquele local, aleluia. Se você crê nisso, levanta a mão e dá glória, aleluia. Glória a Deus. Glória. Quando nós falamos da vida de Moisés, para falar da vida desse homem, do texto que acabamos de ler, do livro do Êxodo, capítulo de número 3, a gente precisa ser um pouco corajoso. Você pode me perguntar: por que, pastor, ser um pouco corajoso? É porque para você pregar a respeito desse homem, você tem que ter coragem, e você tem que ter intimidade com Deus para falar a respeito dele. Para falar a respeito dele, você tem que entender que não é só você falar algumas palavras bonitas, algumas palavras que vão mexer a mente, que vão mexer o coração. Você precisa ter intimidade com Deus. Essa noite, Deus daqui a pouquinho vai levar a gente a uma outra dimensão, e você vai entender por quê.
Aleluia. Deus vai levar a gente a uma outra dimensão, porque só em outra dimensão a gente consegue entender aquilo que Deus tem preparado. E essa noite eu creio que Deus, quando nós falarmos desse homem, de Moisés, o homem que Deus chamou e separou para fazer a sua obra. Moisés era um homem, uma criança que tinha tudo para dar errado. Uma criança que no começo da sua história, ou melhor, no começo da história do seu povo, tinha tudo para dar errado naquela terra, no Egito. Mas Deus teve misericórdia, compaixão daquele povo. E Deus, ele decidiu mudar a história do povo que estava no Egito, do povo hebreu que se encontrava naquela terra. Eu já começo a entender que Deus, ele sempre vai falar com aquilo que ele criou. Deus sempre vai dar um jeito de falar com a gente. Mesmo quando você não quiser ouvir a voz de Deus, Deus, ele vai se comover e ele vai falar com você, e você vai ter que ouvir Deus falando. Você pode me perguntar essa noite: pastor, por que você está falando isso? Por que Deus, ele vai se comover e vai querer falar comigo? Sabe por quê, pastor Lenilson, que Deus vai se comover e vai querer falar com a igreja, vai querer falar com o homem, mesmo o homem estando em pecado, mesmo o homem estando caído? É porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem um amor imensurável. Tanto é que o apóstolo não soube descrever o amor de Deus, e ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não conseguiu achar uma palavra para explicar o amor que Deus sentia por nós. E é verdade isso. Deus, ele nunca abandonou o povo durante a história de Israel. Deus, ele levantou profetas, e o profeta é aquele que fala, aleluia, aquilo que Deus está sentindo. Depois você pode olhar um DVD meu, comprar, e você vai entender melhor isso que eu estou falando. O profeta, ele transmite a mensagem direto do trono de Deus para cá, para a terra. Então o profeta, ele tem intimidade. Essa noite eu venho na qualidade de profeta para transmitir o que Deus quer que você ouça essa noite, aleluia. Quando o profeta está pregando, está ministrando a sua palavra, Deus, ele levanta um profeta chamado Isaías. E eu começo a ver Deus usando o homem. Deus usando o homem para falar. O profeta pregava e o povo não ouvia. Mesmo o povo sendo surdo, mesmo o povo não se voltando à voz do profeta, Deus pegou e fez o profeta Isaías, pastor, andar alguns anos, na melhor dizendo 3 anos, quase de cueca, ou quase nu pela cidade de Israel. E o profeta começou a andar pelado. Deus queria falar com o povo. E depois ele pega o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel decide andar com um corte. Ele faz um corte diferente, de todos aqueles daquele período, e ele anda por alguns meses, alguns períodos ali com aquele corte. O profeta Jeremias, que dizer dele, Deus manda o profeta Jeremias andar com um fardo pesado na costa. O profeta anda alguns meses com aquele fardo sobre a costa, e você essa noite talvez já esteja se perguntando: pastor, por que eles andaram com isso? Por que eles fizeram isso? Deixa eu falar uma coisa para você: o povo já não ouvia mais a voz de Deus, o povo já não queria mais ouvir. Assim diz o Senhor. Mas essa noite Deus vai falar com você. Não sei se é por parábola, não sei se é por gesto, mas essa noite Ele vai mover o teu coração, assim como Ele fez com o povo de Israel, aleluia. O povo não queria mais ouvir Deus, porque o povo era surdo. O povo voltou a costa para Deus. Mas Deus, pelo seu amor, Ele disse: eles não querem ouvir vocês falando, mas eles vão ter que ouvir os gestos que vocês vão fazer. Quando o profeta anda pelado pela cidade, pelos muros de Israel, na verdade ele está dizendo, e Deus está falando para o povo: vocês estão andando com uma roupa que não é para vocês andarem. Vocês estão andando sem a roupa especial, sem a proteção divina. Vocês estão andando sem o meu espírito. Essa noite deixa eu ver quem tem o espírito de Deus aqui, aleluia. Deixa eu ver quem tem a roupa de Deus aqui, aleluia. Quando eles começam a andar com fardo, o profeta Jeremias anda com fardo na costa. Na verdade ele está dizendo que aquele povo está andando com um fardo que não é para eles andarem. Aquele povo está andando com um fardo que tem atrapalhado a caminhada deles. Essa noite Deus vai começar a tirar fardo de pessoas aqui. Essa noite Deus vai começar a tirar coisas que têm atrapalhado a tua caminhada, em nome de Jesus. Quando o profeta anda com um corte diferente, o profeta Ezequiel faz um corte diferente. Deus está dizendo: olha, meu povo, vocês estão diferentes daquilo que eu planejei para vocês. Vocês estão diferentes da visão que as pessoas eram para ter de vocês. Quantas vezes nós estamos andando e caminhando no caminho do Senhor, e as pessoas que eram para ver a gente de uma forma, estão vendo a gente de outra forma. E essa noite Deus, Ele tem compaixão, assim como Ele teve compaixão, aleluia, do povo hebreu. E Ele decide levantar Moisés. Ele decide levantar uma criança que nasce num período em que não podia nascer. Ele decide levantar uma criança que não podia nascer naquele período. O faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Toda vez que Deus estiver prestes a fazer um milagre, o inimigo vai se levantar para tentar destruir o projeto de Deus. É por isso que na tua vida, é por isso que na tua família, é por isso que na tua casa, no teu emprego,
É por isso que na tua história tem aparecido levantes do inimigo e você tem pensado em parar. Levanta a mão para receber essa noite. Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. Se prepara, porque o inimigo sabe o que Deus vai fazer. Então levanta a tua mão e recebe aí, porque Deus vai fazer um prodígio na tua vida. Aleluia. Moisés agora, depois de algum tempo, ele já não está mais no Egito. Moisés agora, depois de algum tempo, ele está no outro lado do deserto. Na verdade, Moisés, ele está cuidando agora das coisas de seu sogro. Moisés casou. E Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro. E um belo dia, Moisés, a Bíblia fala que ele decide levar as ovelhas. Ele decide levar o pasto do seu sogro. O pasto não é dele, o pasto é do sogro. Ele decide levar o pasto para o ocidente. Todos os dias Moisés, ele ia para o lado do oriente. Todos os dias Moisés, ele ia para um lado. E de repente nesse dia, ele decidiu ir para o outro lado, para o lado do ocidente. Nesse dia Moisés decidiu ir para um lado que ele nunca teria, nunca quis ir, nunca foi. E essa noite Deus mandou dizer que é noite de você mudar o lado, mudar a direção, porque Deus vai começar a agir na tua vida, aleluia. Quando Moisés ele decide mudar de lado, decide mudar de direção, agora ele vai para o ocidente. Deus começa a fazer o trabalho, a obra que ele vai fazer na vida de Moisés. Tem pessoas essa noite aqui que estão pensando que vieram aqui num culto normal. Deus falar para você, levanta a mão para receber aí, incomoda esse irmão que está do teu lado aí. Essa noite Deus falar uma coisa para você. Parecia que Moisés tinha saído ali e só ia levar as ovelhas, amado. E ele só ia dar mais uma voltinha, ia voltar com as ovelhas. Mas só que naquele dia era um dia diferente. Naquele dia não era um dia igual. Naquele dia Moisés foi para o outro lado. Parecia ser um dia igual como outro qualquer. Talvez você esteja hoje na igreja e pareça um dia como outro qualquer, um culto como outro qualquer. Mas essa noite não é um culto como outro qualquer, aleluia. Quem é inteligente já recebeu aí, aleluia. Hoje não é um culto como outro qualquer. Por quê, pastor? Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia Neemias decidiu dar uma volta, sair pelo castelo do rei. E ele decidiu dar uma volta pelo palácio, lá pelo jardim. Parecia como um dia como outro qualquer, como aqueles que ele passeava. Mas nesse dia ele encontrou o seu irmão chamado Hanani. E não era mais um dia qualquer. Naquele dia Deus mudou a história de Neemias, pastor. Deus chamou Neemias para construir o muro de Jerusalém, mudar a história de Israel. Talvez você pense que seja um dia qualquer, como outro qualquer, mas não é, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Você pensa que seja como um dia qualquer, mas Pedro, Tiago, João e André, eles foram para uma pescaria como outra qualquer, mas só que não era uma pescaria como outra qualquer, porque no dia dessa pescaria, eles encontraram o Mestre, eles encontraram o Messias. Eles não pegaram nada, mas depois eles tiveram que voltar com uma rede cheia. Não é uma noite qualquer hoje. Hoje Deus vai mudar a tua história, aleluia. Hoje Deus vai mudar a tua história. Você não entendeu ainda. Hoje Deus vai mudar a tua história. Moisés agora está em outro lado. E Moisés apacentando as ovelhas. Deixa eu falar uma coisa logo para você. Deus nunca vai chamar desocupado. Deus nunca vai chamar pessoas que não fazem nada. Deus só vai falar e só vai trabalhar e só vai agir na vida daquelas pessoas que estão fazendo alguma coisa. Moisés estava cuidando de ovelha. Na verdade a Bíblia nunca falou que ninguém foi chamado, que estava sentado, deitado numa rede. Eu me lembro do profeta Eliseu. Antes de ser profeta ele estava puxando 24 bois. E o profeta chega e lança a capa sobre a vida dele, sobre o corpo dele. O profeta estava trabalhando, ele estava cansado. Ele podia dizer, eu não posso ir porque eu estou muito cansado. Ele largou os bois e ele seguiu o profeta Elias. Essa noite deixa eu ver quem vai pegar a capa aí. Deixa eu ver quem vai receber a capa e vai seguir o profeta, aleluia. Agora ele começa a trabalhar. Moisés agora está levando o rebanho. E Moisés, ele vai para um outro lado. E esse outro lado é um monte, é uma montanha. E o nome dessa montanha é Horebe, o monte de Deus. Agora o profeta, o Moisés, ele vê algo que chama a atenção dele. Ele vê um arbusto, uma sarça que queimava, que pegava fogo.
Mas só que algo chama a atenção dele. Essa noite eu queria entrar na mensagem. Essa noite eu queria falar o que Deus mandou falar aqui essa noite. Eu queria pregar essa noite acerca de uma sarça, de um fogo, e um fogo diferente. Que fogo é esse, pastor? Moisés, quando ele olha para aquele fogo, ele vê um fogo diferente. Você, talvez assim como eu, comecei a olhar e Deus, por que esse fogo é um fogo diferente? Esse fogo é um fogo diferente, pastor, porque esse fogo ele não queima a sarça. E eu perguntei, Senhor, por que esse fogo não queima a sarça? E se prepare para o que você vai ouvir aqui em diante. Aqui em diante é só a revelação de Deus. Quando eu perguntei, Senhor, por que esse fogo não queimava a sarça? E o meu Senhor me falou, meu filho, ele não queima porque não tem fumaça. É verdade. Você só sabe que uma coisa está sendo queimada porque tem fumaça. De longe você vê um incêndio, você vê um fogo, você vê um fogaréu. E você sabe que está tendo um fogo, porque você consegue ver a fumaça levantando. Aquela sarça não queimava e chamou a atenção de Moisés, pastor. Sabe por quê? Porque não saía fumaça. Tem pessoas que estão na igreja. Eu fui perguntar para o Senhor, Senhor, por que aquele fogo não queimava, não saía fumaça? É porque aquele era um fogo santo, aleluia. E fogo santo não é para queimar, não é para sair fumaça. E o Senhor, o que quer dizer isso? O que quer dizer essa fumaça? O que quer dizer esse fogo que não queima? Sabe o que quer dizer esse fogo que não queima? Essa fumaça que não sai. O Senhor me falou, meu filho, a fumaça, ela chama a atenção das pessoas. E quem tem o fogo de Deus, quem tem o fogo do Espírito, não precisa chamar a atenção de ninguém. Não precisa sair chamando a atenção de ninguém. Não precisa sair se mostrando de longe. Porque as pessoas vão ter que ver o fogo diferente e vão ser atraídas, aleluia. Adora Ele. Eu comecei a perguntar para o Senhor, fala mais, meu Deus, desse fogo. Esse é um fogo diferente, por que que seria um fogo santo? É porque o fogo santo, eu queria que você olhasse para mim essa noite. Ele é um fogo santo porque ele aquece. Ele é um fogo santo porque ele é um fogo que brilha. Ele é um fogo santo porque ele não precisa chamar atenção. Deus é que chama atenção. Levanta a mão nessa noite aí, em nome de Jesus. Vai chegar um tempo que você vai começar a fazer as coisas para o Senhor. Você vai começar a fazer a obra do Senhor. E se preocupe que Deus, você não precisa sair falando nada. Você não precisa dizer que você está fazendo isso e aquilo. Deus vai mostrar você, aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas que precisam daquele fogo de Levítico. Um fogo que arde continuamente sobre o altar. Um fogo que não se apaga. Um fogo que não consome. Porque aquilo que consome vai diminuindo a matéria. Mas o Espírito Santo que está sobre a tua vida, ele não vai te consumir. Ele não vai fazer você morrer. Ele vai te dar vida eterna, aleluia. Essa sarça, ela chama a atenção de Moisés. Moisés olha a sarça e Moisés está lá embaixo. Quando você tiver o fogo de Deus, a sarça de Deus, a presença de Deus sobre a tua vida, deixa eu falar uma coisa. Você não vai precisar ficar falando nada. As pessoas vão estar lá embaixo e vão começar a olhar para você e vão querer ir até você, aleluia. Eu profetizo, pastor, sobre essa igreja. Vai chegar um tempo sobre essa igreja que as pessoas vão ser cheias da presença de Deus. As pessoas vão ser cheias da unção. E sabe o que vai acontecer? As pessoas de fora vão olhar o fogo. Vão olhar o fogo santo, a presença de Deus. E vão ser atraídas pelo Deus que habita nelas. Aleluia. Moisés olha para aquela sarça. Moisés decide ir lá onde está a sarça. Moisés vai subindo. Porque o fogo de Deus tem que buscar lá em cima. Moisés, ele começa a subir, começa a chegar mais próximo. E o Senhor vê que Moisés se aproxima. E o Senhor, do meio da sarça, fala com Moisés. Quando o Senhor fala com Moisés, Deus fala: Moisés, tira a sandália que está sobre teus pés. E eu perguntei: Senhor, por que Moisés tem que tirar as sandálias? É porque o lugar que ele está, ele é santo. E eu disse: Senhor, só isso?
Não, meu filho, ele teve que tirar as sandálias dos seus pés. Sabe por quê? Porque sandália é fabricado pela mão humana. Porque sandália foi o homem que fez. Eu não entendi, eu comecei a perguntar para o Senhor, eu não entendi ainda, fala. Meu filho, é simples. A sandália foi feita pela mão humana. E pessoas que vêm até a minha presença, elas não podem vir com mecanismos humanos. As pessoas que chegam até a minha presença, elas não podem vir porque elas são, porque elas fizeram. As pessoas que vêm até a minha presença, elas têm que vir sabendo que elas são pó. Como, Senhor? Elas são pó. Deus quer que você chegue na presença dEle e que você saiba que você é pó. Eu disse, como, Senhor? Salmo 103, verso 14, a Bíblia diz que você é pó. Deus sabe que você é feito. Deus quer que você entre na presença dEle, aleluia. Deus quer que você chegue diante dEle, que você tire todos os mecanismos humanos. Deus quer que a matéria física, Deus quer que a sandália, que a borracha, que aquilo que foi feito pelo homem seja tirado. E que você que é pó, seja andando em contato com pó. Você tem que andar de contato com o pó, por quê? Porque Deus, Ele quer fazer uma obra na tua vida. E quando você reconhecer que você é pó, quando você reconhecer que você é nada, que Deus é que faz o milagre na tua vida, Deus, Ele vai começar a mudar a tua história. Moisés tira a sandália. E agora Deus começa a mudar a vida e a história de Moisés. Essa noite chega o momento de você tirar as sandálias, tirar os mecanismos humanos. E Deus vai começar a entrar na tua vida e vai te dar uma missão. Essa noite Deus vai mudar a tua história. Alguém acredita nisso aqui? Alguém acredita nisso aqui? Aleluia. Talvez esteja difícil para você adorar. Talvez esteja difícil para você louvar, glorificar o Senhor. Talvez as lutas que você tem enfrentado sejam lutas grandes. Mas Deus falaram uma coisa para você. Salmo 42 diz que a corça anseia pelas águas. A corça é um animal que ele anda e ele fica em procura de água. E de repente, quando ele está caminhando à procura dessas águas, ele exala um cheiro forte. E o caçador, ele sente aquele cheiro. E parece que quando ele sente aquele cheiro, ele vai certinho onde está a corça. E a corça, para fugir daquele animal, daquele predador, daquele caçador, ela tem que procurar as águas. E quando ela chega nas águas, ela começa a beber. E aquele cheiro que ela exalava ia embora, vai-se embora. E o inimigo é dispersado. Sabe o que é que Deus está dizendo essa noite? Você é a corça, e quando você está em apuros, quando você está em busca de Deus, aleluia, você começa a exalar um cheiro e o inimigo fica furioso contra você. E o inimigo, quando ele fica furioso contra você, ele vem tentando parar você, ele vem tentando parar a tua história, ele vem tentando parar a tua casa, a tua família. Levanta a mão essa noite para receber o que Deus tem para falar essa noite. Pastor, vai chegar um tempo que você não vai mais ficar preocupado com o inimigo, porque você vai saber aonde tem água. Deixa eu falar uma coisa: se você já encontrou a água de Deus, começa a adorar Ele essa noite. Quem já encontrou o rio, quem já encontrou a presença de Deus, adora Ele, adora. Eita Deus, sai. Essa noite, se a partir de hoje você não adorar o Senhor, você não entendeu o que Deus falou essa noite. Só adora o Senhor, só fica longe de inimigo, aquele que está na presença de Deus, aquele que está sobre o rio de Deus, aleluia. Agora Moisés está diante de Deus, Moisés tirou todos os mecanismos. E Deus agora vai falar com Moisés. Deus agora chama Moisés e diz: Moisés. E ele pergunta: quem está falando? Deus fala: o eu sou. Quem está falando? Moisés fica com medo quando ele ouve que é Deus que está falando. A Bíblia fala que Moisés esconde o rosto. Moisés não quer olhar para Deus. É verdade. Para olhar para Deus você tem que estar no nível que Deus está. Moisés naquele momento ele não consegue olhar para Deus, sabe por quê? Porque ele ainda não está no nível que Deus está. E essa noite Deus quer que você mude de dimensão. Essa noite nós estamos na dimensão natural. Que dimensão nós estamos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais forte, 1, 2, 3. Hoje nós estamos numa dimensão natural. Para você ver Deus, você tem que sair dessa dimensão. Para acontecer um milagre na tua vida, você tem que mudar dessa dimensão. Como assim, pastor?
só pode ver Deus aquele que está no sobrenatural. Para você entender melhor, os anjos são seres que habitam próximos de Deus. Existe uma classe de anjos que tem olhos pelo corpo todo. São os querubins. E esses anjos, eles não param de dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu fui pesquisar e procurar saber por que esses anjos, eles não param de dizer que santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu estudo física. E uma matéria que a gente viu é física moderna. E essa noite, uma teoria dessa física moderna, elaborada por Albert Einstein, diz que relaciona o espaço, 3 dimensões, com o tempo. Não faz sentido a gente olhar a 4ª dimensão. A 4ª dimensão está aqui essa noite, não faz sentido você olhar. Para você entender melhor, imagine um cano longe. Tem seres que conseguem ver somente uma dimensão, só consegue ver em uma linha. Se você botar um canudo desses que você toma água, você só consegue ver ele longe, só consegue ver uma linha. À medida que você vai aproximando, você consegue ver um formato, você consegue ver 2 dimensões. E à medida que você traz próximo de você, você vê que ele tem profundidade, ele tem altura, ele tem área. Você consegue ver 3 dimensões. Nós somos seres que conseguimos ver 3 dimensões. É por isso que nós vemos tudo isso essa noite. Mas para ver Deus, você tem que ir uma dimensão a mais. Você tem que ir à 4ª dimensão. Não faz sentido a gente olhar a 4ª dimensão. Ela está aqui essa noite. O tempo, o espaço, eles combinam e fazem que a 4ª dimensão esteja aqui essa noite. Não faz sentido a gente olhar. E eu fui perguntar por que esses anjos, eles ficam cantando e clamando, dizendo que o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Sabe por que eles ficam falando isso o tempo todo? É porque no seu corpo são cheios de olhos. E eles são seres que têm que ter olhos pelo corpo todo, sabe por quê? Porque o olho no corpo todo faz sentido agora eles enxergarem a 4ª dimensão. Faz sentido eles enxergarem uma dimensão a mais. É por isso que eles conseguem ver Deus. É porque Deus agora está numa dimensão a mais. E só quem tem olhos pelo corpo todo consegue contemplar a santidade, a beleza de Deus. Deixa eu ver quem tem olhos espirituais essa noite aqui e que já consegue ver a presença de Deus. Levanta a mão e adora Ele essa noite, se você consegue ver Ele, aleluia. Aleluia. Eles conseguem ver Deus e eles começam a clamar que Deus é santo. Moisés, ele não podia olhar para Deus porque ele não estava na dimensão de Deus. Então ele tem que mudar de dimensão. Algum tempo depois, Moisés, ele é levado ao monte e ele consegue ver Deus porque ele já está na dimensão de Deus. Deixa eu ver quem vai ver Deus aqui essa noite, aleluia. Ai, Deus de glória. Moisés agora, ele está numa dimensão diferente. E Deus agora, ele vai começar a trabalhar na vida de Moisés. Moisés agora é pó. E Deus, ele faz milagre com quem sabe que é pó. A igreja precisa entender que ela não faz nada por ela mesma. As pessoas precisam entender que elas não são nada por elas mesmas. Você está aqui essa noite. Tem pastores que precisam entender que eles não são nada por eles mesmos. É Deus que está fazendo milagre no meio da igreja, aleluia. É Deus que faz milagre no meio da tua casa. Quando você entende que você é pó, Deus pega, molda você. E Deus começa a fazer o milagre da criação na tua vida, aleluia. Deus agora pega e chama Moisés e diz: Moisés, eu te separei para uma obra especial. E aí Moisés, ele fala alguns indagamentos, uns questionamentos contra Deus. E ele fala: Senhor, eles não vão acreditar em mim, Senhor. Não tem problema, Moisés, se eles não acreditarem em mim, eles se perguntarem quem foi que te enviou, diga que eu sou te enviou, diga que eu te enviei. E aí Moisés não se conforma com isso, e Moisés diz: ei, Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Talvez você esteja aqui essa noite, o Senhor me fala que você tem parado de fazer a obra do Senhor. Você tem parado de produzir no reino de Deus porque você pensa que você não tem capacidade. Porque tem pessoas melhores do que você, mas Deus chamou você essa noite para estar aqui, aleluia. Sabe por que você está aqui? Porque Deus, ele confiou em você uma missão. Deus, ele não vai olhar para mim, pastor, ele vai olhar para você sim. Como? Deus, ele vai olhar para você, sabe como? Do jeitinho que você está essa noite, porque ele vai começar a mudar a tua história. Moisés era um pastor
pastor de ovelha, pastor Lenilson, Deus tinha que mostrar aquele que estava chamando e o que ele ia fazer. Mas Moisés precisava ser mudado. Essa noite Deus vai começar a mudar a tua história. Moisés anda com um cajado, porque pastor de ovelha tem que andar com um cajado. Deus fala: Moisés, o que você tem nessa mão? Eu tenho um cajado. Moisés, joga o cajado no chão. Moisés joga o cajado no chão e o cajado vira uma cobra. Moisés dá um pulo. Por quê? Porque aquele cajado que ele estava andando se virou uma cobra. E talvez vocês podem me perguntar essa noite: pastor, o que significa cajado? Cajado significa autoridade. Cajado significa que você direciona um grupo. Cajado serve para você direcionar um grupo de ovelhas. Cajado, você indica a direção. Mas o que Moisés tinha na sua mão era um cajado, e esse cajado era uma cobra. Essa noite Deus está mandando perguntar para você o que é que você tem levado na sua mão. Essa noite Deus manda perguntar para você o que é que você tem andado, o que é que você tem guiado, com o que você tem guiado. Você tem guiado com uma cobra, com veneno? Essa noite Deus quer mudar a sua história. Deus, Ele tem compaixão de Moisés. Moisés, agora pega no cajado, pega nessa cobra de novo. Moisés fica com medo de pegar, pastor. E ele vai pegando, e Deus pega Moisés, e Moisés mete a mão. E quando Moisés mete a mão, a cobra vira um cajado de novo. Essa noite vai chegar um tempo na tua vida em que Deus vai começar a transformar aquilo que era mal. Deus vai começar a fazer em coisas boas novamente, aleluia. Agora Deus diz: Moisés ainda não acredita muito. Deus fala: Moisés, mete a mão no coração. Moisés mete a mão no coração. Agora Deus diz: tira, Moisés. Moisés tira a mão. A mão está leprosa. Moisés se assusta. Que é isso? Isso, Moisés, é o que está dentro do teu coração. Você não pode fazer aquilo que eu quero que você faça, Moisés, sem antes eu mudar o teu coração. Tem lepra no teu coração, Moisés. Essa noite Deus manda você meter a mão no teu coração. E Deus vai começar a tirar do teu coração orgulho. Deus vai começar a tirar soberba. Deus vai começar a tirar do teu coração inveja. Deus vai começar a tirar espírito de inferioridade. Essa noite Deus manda você ver o que está no teu coração, aleluia. Moisés, mete a mão no coração agora. Moisés mete a mão. Agora tira, Moisés. Moisés tira. Não tem mais nada. É porque, Moisés, eu mudei o teu coração. Deus vai mudar o teu coração a partir de hoje, aleluia. Você só vai começar a fazer aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus preparou. Escute bem. Quando o teu coração tiver mudado. Quando o teu coração tiver mudado, aleluia. Deus fala: Moisés, quando você chegar lá e se apresentar para o faraó, as águas vão ficar vermelhas como sangue. E interessante que quando Moisés faz isso, os macumbeiros do faraó, eles também pegaram a água e jogaram líquido e fizeram sangue. Fizeram também ficar vermelho. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus faz coisas originais, aleluia. Você não entendeu? Deus faz coisas originais, aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Ele é diferente de você. Ele nunca vai adorar igual a você. Sabe por quê? Porque ele é original. Deus fez ele desse jeito, aleluia. Deus pega e fala para Moisés que tudo que ele vai fazer é original, porque é Deus que está fazendo. Sabe por que Deus mandou Moisés tirar a sandália? Porque Deus fez original somente o corpo. As sandálias era pirataria, era o homem que tinha feito, aleluia. Sabe o que foi que os macumbeiros de Faraó fizeram? Os macumbeiros de Faraó fizeram também a mesma coisa que Deus tinha feito, mas eles fizeram em menor proporção. Chegar um tempo na igreja em que nós não vamos mais precisar dos artifícios humanos. Nós não vamos mais precisar do que o homem pode fazer. Vai chegar um tempo na igreja em que nós só vamos olhar para o céu e vamos dizer: Senhor, faz a tua obra completa. E sabe o que vai acontecer? Levanta a mão. Deus vai mandar fogo do céu, aleluia. Glória a Deus. Agora Moisés já viu o que Deus pode fazer através da vida dele. Mas Moisés, ele não se contenta. Talvez Deus te chamou e você não acredita na tua chamada. Talvez ninguém acredite na tua chamada aqui essa noite. Talvez a tua casa, a tua família, teu esposo, tua esposa não acreditem em você. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite.
Deus acredita em você. Você não entendeu? Segura aí para você dar um grito maior. Isaías 17:6. A Bíblia fala que Deus vai deixar os restos, os rabiscos. Você não está entendendo ainda, porque eu preciso desenhar para você. Quando eu estava na 5ª série, todo mundo já estudou aqui. E não sei se você precisou algum dia de usar caderno de caligrafia. A minha letra era um terror. A minha letra era uma coisa horrível. E aí minha professora disse que eu tinha que usar caderno de caligrafia. É porque eu escrevia e era um rabisco. Era um garrancho. E ninguém entendia nada, pastor. Ninguém entendia nada do que eu escrevia, a não ser minha professora, com muita dificuldade. Nem eu mesmo entendi o que eu estava escrevendo. Nem eu mesmo entendi o que estava escrito ali. Aí comecei a usar caderno de caligrafia para escrever melhor. Não melhorou muita coisa. E as pessoas não entendiam o rabisco. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa noite talvez as pessoas não entendam que você é um rabisco de Deus. Aleluia. Talvez essa noite as pessoas não entendam, você não entendeu ainda. Talvez as pessoas que estão olhando para você essa noite não entendam o que é um rabisco. Elas não entendam nada do que está escrito na tua história. Talvez elas olhem para você, pastor, e elas estejam vendo um monte de risco. Elas não entendem o que está escrito. Mas Deus, Ele entende o que foi que Ele escreveu na tua vida. Deus, Ele entende o que Ele fez na tua história. Não se preocupe não se você precisar usar caderno de caligrafia. Não se preocupe porque Deus vai endireitar a tua história a partir de hoje, aleluia. Não se preocupe se as pessoas olhavam para esse rabisco e não davam valor de nada. Não se preocupe se as pessoas olhavam para esse rabisco e não acreditavam que Deus ia mudar a tua história. Levanta a mão porque Deus, Ele está mudando a história de pessoas aqui essa noite, aleluia. Glória a Deus. Moisés não acreditava que ele era um rabisco e que Deus ia usar aquele rabisco, mas Deus usou Moisés. Moisés disse: Senhor, eu não sei falar. E tem pessoas que dizem porque ele disse isso, que ele era gago. Na verdade não, Moisés ele foi instruído na lei egípcia, no ensino egípcio, na educação egípcia. Na verdade Moisés já não sabia mais falar a língua do povo egípcio, porque ele tinha passado 40 anos agora no deserto. Se você aqui que está aqui essa noite, você for para a França, você passar alguns anos lá, 40, 30 anos, você vai esquecer um pouco da sua língua materna. Você vai voltar de lá e vai chegar bonjour, ça va bien. Você não vai mais falar fluentemente a sua língua, porque você vai esquecer um pouco. Moisés era mais ou menos isso que ele estava falando para Deus, que ele já não conseguia mais falar direito a língua egípcia. Mas Deus fala a Moisés: vai. E Moisés, ele chega a um ponto que ele diz: Senhor, envia todo mundo, só não envia a mim. Ele começou dizendo: Senhor, eis-me aqui, quando ele viu a sarça. E agora Moisés fala: envia todo mundo, menos a mim. Isso irritou Deus. E Deus, quando olhou aquela decisão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele te chamou para uma obra e você não pode ficar parado. Quando Deus olha aquela decisão que Moisés disse, Deus diz: Moisés, você vai. E por você ter parado, por você ter dito que não ia fazer, eu vou tirar um pouco daquilo que eu ia dar somente para você e vou dar para o teu irmão Arão. O teu irmão vai falar no teu lugar. Deus deu coisa para você que você tem parado de fazer. E sabe o que é que Deus vai fazer essa noite? Se você parar de fazer isso, a obra que Ele tem mandado você fazer, Deus vai começar a tirar de você e dar para outros. As pessoas precisam, a partir de hoje, tomarem uma direção e começarem a dizer: eis-me aqui. Essa noite eu queria que você ficasse em pé, porque o Deus da 4ª dimensão está aqui. Como assim, pastor? O Deus da 4ª dimensão está aqui. Como é que esse Deus está aqui? Simples. Você não pode ver agora, mas você pode sentir. Você não está vendo Deus, mas você pode sentir Ele. E essa noite eu queria que você saísse da dimensão natural
Eu queria convidar você a vir à dimensão sobrenatural. Eu queria convidar você a vir à quarta dimensão essa noite. Como assim, pastor? É simples. Tem pessoas que estão hoje aqui essa noite e pararam. Não acreditam mais em si próprios. Tem pessoas que estão hoje aqui e Deus quer fazer grandes coisas, mas você tem que parar. Você tem dito que você não é mais capaz. Você tem dito que todas as pessoas são melhores do que você. E parece que até é verdade isso. As pessoas da tua casa, as pessoas próximas olham para você e dizem que você não vai conseguir. As pessoas olham e apontam o dedo para você. Mas essa noite Deus vai escrever uma nova história através da tua vida. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Aqueles que precisam de uma nova história por Deus, aleluia. Aqueles que precisam de uma nova história escrita por Deus. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Parece que você não tem acreditado. Parece que você tem parado. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus ainda acredita em você. Pode vir mais na frente. Deus ainda acredita em você. Parece que o inimigo ele tem prazer em fazer você não acreditar mais em você. Parece que o inimigo tem prazer de fazer você pensar que você não vai conseguir. O ano está acabando. E você pensa que Deus esqueceu de você. O ano está acabando e parece que tem pouco tempo para Deus agir. Deus falar uma coisa: Deus vai agir e o tempo não é limite para Ele fazer. Pastor, falta uma semana. Mesmo que faltasse uma hora, Deus ia operar o milagre na tua vida. Muda de dimensão essa noite. Você está aqui essa noite porque Deus quer que você mude de dimensão. Chega de você ficar vivendo somente no natural. Chega de você ficar vivendo somente o físico. Vem para o sobrenatural essa noite. Vem para uma dimensão que as pessoas nunca viram, mas você está vendo. Começa essa noite, Senhor, a tocar nessas pessoas, Pai. Começa, Senhor, essa noite a tocar nessas pessoas, Senhor. Começa essa noite, Pai amado, mudar a história, Pai. Começa a escrever uma nova história, Pai, desse rabisco, Pai. Parecia um garrancho, parecia que ninguém entendia essa história. Até você mesmo não entendia a sua história. Até você mesmo parecia que não sabia o que estava escrito. Mas Deus sabe o que está escrito na tua história, aleluia. Deus, Ele está te olhando essa noite. Ele sabe o que está escrito na tua história. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele não esqueceu da tua casa. Deus não esqueceu da tua família. Começa a adorar Ele essa noite. Nice. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Começa a tocar, Senhor, essa noite. E a tua vontade, doce Espírito, começa a agir, Senhor. Meu alimento. Começa a tocar, Senhor, em pessoas aqui essa noite.
Começa a descer com a tua glória, Senhor. Sem ti não há valor em mim. Começa a descer com a tua glória, Senhor. Sou como vaso. Começa a levantar ministérios aqui essa noite, Pai. Começa a levantar ministérios essa noite, Senhor. Para ser o que queres de mim. De nascer. A tua presença. Começa a tocar, Senhor Deus. Começa a pegar esse rabisco essa noite. Começa a pegar o pó essa noite, Senhor. Começa a pegar o pó e começa a mudar essa noite, Pai. Vai mudando, Deus. Vai mudando, Deus. É teu maior valor. Chama a Atrai atenção. o meu coração. Chama a atenção de Deus essa noite. Ah, Deus. Atrai o meu Vai tocando, coração. Ah, És Jesus. tudo que eu quero. Deixa eu ver quem está atraindo a atenção. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida. Ai, Deus de glória. Jesus. Deus começa a mudar histórias aqui essa noite. Aleluia. Deus começa a me falar que Ele começa a mudar histórias aqui. E a tua vontade. Deus começa a derramar curas aqui essa noite. Doce Espírito. Deus começa a derramar curas aqui essa noite. Alimento. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Recebe a história nova de Deus. Não há valor em mim. Sou como um vaso de barro. Vai tocando, Pronto Senhor. a ser quebrado. Para ser o que queres de mim. Adora Ele, adora Ele. A tua presença. Oh, Senhor. Vai adorando. Vai recebendo o Tudo milagre de que Deus. eu preciso. Vai recebendo o milagre de Deus. Vai recebendo o milagre de Deus. Vai mudando, Senhor. Vai mudando a história. Vai mudando a história. Vai mudando a história. É meu maior valor. Oh, Senhor de glória. Ai, ai. Levanta as mãos pra cima. Levanta as mãos pra cima e adora Ele. Adora Ele essa noite. Atrai o meu coração. És tudo que eu Oh, quero. Senhor de glória. Parece que o tempo é pouco. Atrai o meu Parece que o tempo é pouco. coração. Mas Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua Atrai história. o meu coração. Ai, Jesus, ai. Posso te tocar. Atrai o meu coração. Ei, Shaddai, Graçui. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Eu queria que você olhasse para mim por um instante. Por um instante você olhasse para mim. Talvez você não esteja acreditando na sua história. Quantas pessoas teriam hoje motivos de parar e ir embora e dizer que nunca mais queriam estar perto desse Deus? Porque parece que você tem... Parece que a tua história tem sido de sofrimento. É porque você não entende a sua história. Deus entende a tua história. Você está aqui hoje
É por causa da graça de Deus. Você está aqui hoje, você não entendeu, você está aqui hoje por causa da graça de Deus. O que é graça, pastor? Não é só o favor imerecido, algo que nós não merecíamos. Graça aparece em Gênesis, significa proteção à vida. Não era para você estar vivo, para você estar de pé, você sabe a tua história. Deus olhou para ti e disse: eu derramo graça sobre você. Eu protejo a tua vida. Eu protejo a tua vida. Eu protejo a tua história. Eu protejo a tua casa. Eu protejo a tua família. Já não entendi, pastor. E parece que quando vem a tribulação, você quer abandonar. Você esqueceu da graça. Não é você que manda na graça. Não é você que manda. É Deus que manda de cima. Recebe a graça de Deus aí. Recebe a graça de Deus aí, aleluia. Recebe a graça de Deus aí. Recebe a graça. Recebe a graça. Recebe. Recebe a graça de Deus. Meu coração atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Deus, Ele está olhando para você essa noite. E Ele está derramando graça sobre a tua casa. Graça sobre você. Graça sobre a tua família. Negacheida na maraceida. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Vai recebendo o mover de Deus, aleluia. Oh, Jesus. Aplauda, glorifica Ele, aleluia. Aplauda bem forte Ele, aleluia. Adora Ele, aleluia. És meu abrigo. Ei, Senhor de glória. Tu és santo, Pai. Tu és poderoso, aleluia. Ai, Jesus de glória. Aleluia. Quero que você olhasse para um irmão que está do teu lado, uma pessoa que estivesse do seu lado. Dissesse: esse é o ano do teu milagre. 2014 vai ser o ano que Deus vai multiplicar bênçãos sobre a tua vida, aleluia. 2013 Deus ainda vai fazer milagres aqui, aleluia. Em 2013 Deus ainda vai fazer milagres aqui. Deixa eu falar uma coisa, olha pra cá. 2013 Deus ainda vai fazer milagre nessa igreja. Deus vai fazer milagre na tua casa. Deus vai fazer milagre na tua família. Deus vai fazer milagre no teu empreendimento. Mas em 2014, aleluia, 2014 você vai colher. Você vai colher. Você vai colher tudo aquilo que você plantou com lágrimas.